E aí, torcedores e torcedoras, tudo bem com vocês? A temporada do São Paulo acabou, então bora rever e reagir aos gols do Tricolor em 2024, um ano que a gente esperava mais, e num próximo vídeo eu vou estar falando sobre a temporada do São Paulo no geral, mas hoje bora ver os gols do Tricolor em 2024. Primeiro gol do São Paulo no ano foi do Lucas, de pênalti, pela primeira rodada do Paulistão. Bateu muito bem o pênalti. O segundo já foi do nosso 10, Luciano, artilheiro do São Paulo no ano. Uma paulada. Bonito gol do Luciano. E o terceiro foi do Diego Costa, que não está mais no São Paulo. Foi para a Rússia. Foi em busca do seu nome na Europa. Boa sorte a ele. Agora a gente tem o do Galopo, de pênalti. De novo, muito feio. Luiz Gustavo marcando seu primeiro gol com a camisa do São Paulo contra a Portuguesa. Galo cego. Muito bem, escanteio bem batido pelo... não lembro quem foi. Agora, um dos gols mais importantes do São Paulo no ano, do Caleri contra o Corinthians. Que abriu o caminho para a gente encerrar o tabu. E foi o primeiro gol que o Caleri comemorou assim. Depois o gol do Luiz Gustavo de cabeça. Mais um, né? Depois esse golaço do Bobadilha contra o Água Santa, primeiro dele com a camisa do Tricolor, e já chega sendo um golaço. Depois do Juan, quem diria, a gente critica tanto o Juan por ele não fazer gol, não fazia gol e deixou o dele. E depois do Alan Franco, uma das surpresas da temporada. O Alan Franco jogou muita bola em 2024. E outro cara marcando seu primeiro gol com a camisa do São Paulo, o Eric. Depois esse golaço do Caleri contra o Bragantino também, cavando no goleiro. Aí contra o Guarani, fora de casa, Caleri de pênalti e logo a comemoração da coruja. Depois lá em Brasília, contra o Inter de Limeira, Ferreirinha marcando um bonito gol, driblando. Depois mais um do Luciano, não é meio do ano, mas o Luciano fez. E quem diria, uma jogada do Luciano, e quem fez o gol foi o Rames Rodrigues, a negação do São Paulo. Aí o clássico contra o Palmeiras, e o gol do jogador mais regular do elenco, Alisson, aparecendo muito bem na área. Aí escanteio batido contra Ferreirinha, fazendo seu gol contra o Ituano, se eu não me engano. Aí o próximo gol é do Luciano, mais um do Luciano no ano, que terminou como artilheiro do São Paulo. Depois o Lucas batendo mais um pênalti bem batido, o camisa 7 do Tricolor. Esse gol que deu uma sobrevida para o São Paulo, conseguiu classificar o time para as quartas do Paulista. Foi quando o Ferreirinha fez esse gol contra o Novo Horizontino. Depois a gente foi eliminado. E agora já na Libertadores contra o Tajeres, naquele jogo horrível do São Paulo, tudo deu errado. Mas o Luciano deixou sua marca naquela derrota do São Paulo na estreia da Liberta. Mais um gol dele, vibrando bastante. Aí na primeira vitória do São Paulo na Liberta, no Morumbi, o André Silva fez seu primeiro gol com a camisa do São Paulo, numa boa jogada do Ramos, que o Caleri escorou. Depois o próprio Caleri deixou sua marca, marcando seu primeiro gol na Libertadores, ele que gosta dessa competição. O André Silva fazendo de novo mais um gol, primeiro do São Paulo no Brasileirão, ele que chegou jogando muito bem, marcando gols importantes, a gente viu. E agora do Ferreirinha contra o Flamengo, lá no Maracanã, na segunda derrota do São Paulo no Brasileiro, depois o Carpini foi embora. Agora contra o Atlético Goianiense, toca no Caleri, que é gol. Aí Luciano de pênalti, deixando dele. E o terceiro gol do São Paulo contra o Dragão, feito pelo Ferreirinha. Outra boa jogada individual do 47, um dos destaques do São Paulo na temporada. E de novo na Libertadores. E o cara que cheira a Libertadores, Caleri. Depois um bonito gol do Alisson, ó. Ele recebe, limpa a marcação e fuzila, fazendo um bonito gol, comemora o 25. Aí na Copa do Brasil, a gente na defesa do título, Juan fez os dois primeiros gols do São Paulo na Copa do Brasil. Criticado, o Juan, que não faz mais parte
do elenco do São Paulo. E depois o Luiz Gustavo, numa pancada, faz o terceiro contra o Águia de Marabá. Aí contra o Vitória, cruzamento do cara de cavalo, gol do Luciano. Outro do camisa 10 do São Paulo. E agora um dos gols mais bonitos do São Paulo no ano, do Ferrarese. Ó, corte seco, passou lotado o jogador do Vitória, colocado no ângulo do Ferrarese. Aí de volta na Libertadores, Luciano fazendo dele contra o Cobressal lá na casa dos caras. Nestor, um golaço muito parecido com o da Copa do Brasil, do nosso título. E depois a marca do homem, né? Caleri na primeira não foi, na segunda não perdoou. Aí contra o Fluminense no Brasileirão, Fábio ficou vendido, Bobadilha, gol. E depois o gol do homem, né? O rei do camarote, Arboleda! Arboleda! O ídolo do tricolor, ídolo da torcida do São Paulo. Falei tudo errado nesse gol do Arboleda, travou tudo, mas bora seguir. Aí na volta contra o Águia de Marabá, Lucas de pênalti, batendo mais uma vez muito bem. E o Eric livre na área, baixinho, mas fez de cabeça. Aí Libertadores, Lucas, Murumbis, gol contra o Tadjeres, que fez a gente ganhar a primeira vez dos caras. Depois esse golaço do Luciano, caneta, pancada, quase que no ângulo. O nosso camisa 10 e o Zubeldia explode, vibra louco com o time. E grande golaço do Lucas, jogada individual contra o Cruzeiro. Gol. Os caras só cercou, ele parou praticamente dentro do gol. Dava até pra ir mais, só que o Lucas na entrada da área fuzilou, fazendo um bonito gol, na característica dele. Jogada trabalhada do São Paulo. E o homem, né, ó, toca no Caleri, que é gol. E clássico contra o Corinthians, Lucas, gol. Já tá virando rotina, né, o Lucas fazer gol no Corinthians. Aí contra o Vasco, que foi uma tristeza esse jogo pro São Paulo, o André Silva fez o gol. Aí contra o Criciúma, boa jogada individual, o Alisson dominou, fuzilou pro gol, marcando mais um gol importante. O Alisson sempre se apresentando muito bem na área. Depois jogadinha ensaiada, gol do Luciano. Foi um bonito gol. E depois o time do São Paulo parou de ter essas jogadas. Isso é foda, né, cara? Aí contra o Bahia, um dos melhores jogos do São Paulo em 2024. Igor Vinícius cruzou na área, gol do Caleri, sem novidade. Depois um passe lindo do Luciano pro Ferreirinha, que foi frio, tocando por cima do goleiro do Bahia. Depois olha a jogada do Lucas, e aí o Luciano completa pro gol. Aí contra o Atlético Paranaense, o Caleri tocou pro Ferreirinha, o Ferreirinha soltou a bomba, marcando o golaço. E bobearam na frente de quem? Caleri. Olha, na primeira ele não perdeu, na segunda ele não perdoou. Contra o Bragantino, o Luciano tentou e o André Silva no gol de centroavante. Luciano bateu o pênalti, perdeu a primeira, mas na segunda não desperdiçou. Contra o Atlético, o Lucas fazendo um gol. O primeiro gol do Lucas como profissional foi contra o Atlético. Esse jogo que o São Paulo foi operado lá em Minas Gerais. Aí contra o Grêmio, outro gol do Lucas, que foi importantíssimo. Depois de boa jogada do Alisson, bateu bem. Contra o Botafogo, no final do primeiro turno, Lucas de pênalti. Depois o Ferreirinha recebendo, cara a cara com o goleiro. E ó, frio, marcando um bonito gol, fazendo o Murumbis explodir. Agora de volta à Copa do Brasil contra o Goiás no Murumbis. Caleri tentou, a bola sobrou pro Luciano, que não perdoou. E depois a gente não teve que esperar até a final para gritar: toca no Caleri que é gol. O homem fez contra o Goiás, fazendo o Murumbis explodir. E aí contra o Flamengo, uma das vítimas do Caleri, não podia ser diferente, né? Ó, de cabeça ele é mortal, não tem jeito. Mas o gol do Caleri.
E contra o Atlético Goianiense, o reserva do Caleri decidindo, o André Silva marcando para o São Paulo. Aí no Allianz contra o Palmeiras, aquele gol do Luciano. Ó, bateu bem, sem chance para o Everton. Depois pediu chill para a torcida, chutou a bandeirinha. Infelizmente no fim a gente acabou perdendo esse clássico. Mas não tira o mérito do bom gol. Aí contra o Nacional no Morumbi, golaço do Bobadilla. Aquele jogo que acabou que o esquerdo acabou falecendo. E depois, cruzamento lindo pro Caleri de cabeça. Pedia pra torcida gritar, toca no Caleri que é gol. Contra o Vitória do Thiago Carpini, um golaço de uma cria de Cotia, William Gomes, marcando seu primeiro gol como profissional, aproveitando um vacilo da zaga do Vitória, fazendo um golaço, um dos mais bonitos do São Paulo no ano. E depois o Ferreirinha, na qualidade, no espaço, fez um golaço de chapa. E depois, contra o Cruzeiro, nosso principal freguês, William Gomes, de novo chamando a responsabilidade. E o Zubeldia comemorando igual o Cristiano Ronaldo. Sim! E o principal nome da categoria de base hoje do São Paulo, que é o William Gomes, vai ter mais chance em 2025. Contra o Inter, o Luciano fazendo mais um gol. E o gol mais sofrido do São Paulo no ano. Cara, eu ainda não consegui superar esse gol do Caleri. Puta que pariu. Tudo que esse gol significou, a hora que aconteceu, o Caleri na raça, fazendo o estádio, a torcida do São Paulo explodir. E no fim, acabou que a gente sabe o que aconteceu. O Botafogo conseguiu se classificar contra a gente. Mas, cara, ainda é difícil falar desse gol porque eu não superei, ó. Torcida vibra, o Beldia comemora com os jogadores. Cara, essa Libertadores tinha condição de sobra de ser nossa, porque o time do São Paulo é um bom time. Naquele momento, o Caleri foi gigante, mas não deu. Mas vamos ver se em 2025 a gente vai estar mais forte em busca desse tetracampeonato. Aí logo em seguida, clássico contra o Corinthians, e o Lucas bate muito bem o pênalti, ele que tinha perdido contra o Botafogo. Depois o gol do homem, né? Arboleda! A balada estava liberada depois desse jogo. E o André Silva fechando o caixão do Corinthians, que por pouco não caiu no ano. E contra o Vasco, na estreia do uniforme 3, tão polêmico, mas que eu achei bonito. Luciano fazendo o primeiro. Aí Lucas, numa jogada típica do Lucas, indo pra cima, bateu o cruzado. E depois escanteio batido. Lucas, Cacareca, fazendo mais um gol de cabeça. Ele contra o Criciúma. O Lisieiro faz esse golaço. Quem imaginaria que o Lisieiro faria um golaço pro São Paulo? Contra o Bahia, do Rogério Ceni mais uma vez. Não era Natal, mas o goleiro deu um presente pro Luiz Gustavo abrir o placar. Depois, boa jogada do Lucas e do Luciano. O Rato fez. E o Rato retribuiu o Lucas, deixando ele cara a cara para fazer esse bonito gol, fechando 3-0. Contra o Atlético Paranaense, o time do pacto quis fazer graça na casa do time da fé. O Luciano abriu o placar do jogo. E depois o André Silva, um gol de centroavante na raça, garante a vitória do São Paulo. Contra o Bragantino, o Lucas acreditou no lance, conseguiu fazer o gol do São Paulo no jogo. E depois olha o passe do Lucas pro André Silva de novo. Puta que pariu. Aí contra o Grêmio, golaço do Luiz Gustavo. Bonito gol. Contra o Juventude, em casa do Luciano, o último gol do Luciano no ano. E o último gol do São Paulo no ano foi do William Gomes contra o Botafogo, mas o São Paulo acabou perdendo para o Botafogo, que terminou o campeonato como campeão. E esses foram todos os gols do São Paulo no ano. E o São Paulo termina com o Luciano como artilheiro do time, com 18 gols.
Empatado em segundo lugar, o Lucas e o Caleri com 14. E em terceiro, também empatados, o Ferreirinha e o André Silva com 8 gols. E o gol mais bonito do São Paulo no ano, para mim, fica entre o do William Gomes, do Luciano e do Luiz Gustavo contra o Grêmio. Mas e para você, torcedor? Bora deixar aí sua opinião. Qual gol você achou mais bonito do São Paulo no ano? O mais sofrido a gente sabe que foi o do Caleri contra o Botafogo. Mas é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Comenta aí o que vocês acharam dos gols, qual gol você achou mais bonito, enfim. Vamos bater um papo legal. Também não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, o link vai estar na descrição. Também na descrição o Insta do Bigode, das camisas de qualidade num preço muito acessível, tipo essa do São Paulo da New Balance. Você acha no Bigode, quanto mais camisas você compra, melhor o preço é. Então vai lá, pede sua camisa, seja ela de futebol ou de basquete, pro Bigode. E não se esqueçam de dizer a ele que conheceram ele através de mim, para eu ter uma moral quando for comprar minhas camisas. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, falou!